Shalom, shalom. Hoje nós vamos começar o livro A Isca de Satanás, né? Como vencer a armadilha da ofensa. O canal Além da Letra traz para vocês a nossa querida Dorinha para nos auxiliar no entendimento deste livro, né? E traz transformação. Obrigado a todos que estão presentes e os que vão assistir depois. Não percam, porque isso traz crescimento espiritual para a nossa vida. Com você, Dorinha. Shalom, shalom, bom dia mais uma vez. Então, eu convido você a fazermos uma oração nessa manhã, uma oração de gratidão ao nosso Deus e Pai. Senhor, nessa manhã nós louvamos o teu santo nome, te engrandecemos, rendemos a nossa vida diante do Senhor, nos apresentamos aqui como filhas amadas, que precisamos, e filhos amados, que precisamos crescer, aprender, e nós pedimos que o teu maravilhoso Espírito Santo, nessa manhã, esteja na condução desse estudo, que nos dê entendimento, que o Senhor venha com a tua sabedoria, os insights divinos, e nos aperfeiçoa cada vez mais, Senhor, a sermos parecidos com Jesus, a andarmos aqui em retidão, com um caráter íntegro, Senhor, em o nome de Jesus. Nos ensina nesta manhã aquilo que nós precisamos aprender com essas lições, ensinamentos nesse livro, Pai. Senhor, em o nome de Jesus, nós pedimos que seja feita a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, pessoal, nós trazemos, né, esse estudo aqui do John Bevere, né, nesse livro, A Isca de Satanás, e ele fala sobre uma armadilha. Eu, quando morava no interior, quando eu ia visitar meus irmãos, eu via eles fazendo uma armadilha, né? Lá a gente chamava de arapuca, feitas, né? Então, ali eles levavam para um lugar onde a intenção era pegar os pássaros. E, além de colocar aquela armadilha, tinha que colocar a isca, que era, ou seja, um milho, uma semente que os passarinhos pudessem entrar, né? E, ao entrar, eles pisavam ali naquele negócio que fazia baixar. E o inimigo da nossa vida também, ele usa as armadilhas, né? Então, aqui esse livro ele fala que muito provavelmente o maior confronto com a verdade que nós iremos ter na nossa vida, e diz com confiança, né? Ele fala com confiança porque ao escrever esse assunto em si, o tema da ofensa, que é o centro, né? É o centro desse livro. E é justamente o que o inimigo das nossas vidas, ele quer usar contra nós, é uma armadilha. E muitas vezes a gente não vê por trás daquela. A gente não vê a isca, né? A gente não percebe, porque muitas vezes nosso olhar ele está ali mais para a armadilha em si, mas dentro daquele contexto da armadilha tem algo sutil, e talvez para nós, muitas vezes o difícil é isso, é porque é de uma maneira sutil. Nem sempre o inimigo das nossas almas ele vai aparecer de chifre e rabo, né? Que eu acredito que ele nem tem essa coisa que as pessoas falam que tem. Às vezes a gente imagina que a gente poderia ser atacado se fosse algo tão pavoroso, mas a ofensa, ela vem de maneira sutil, às vezes é numa conversa, e no contexto da nossa família, né? Aquela conversa que muitas vezes
a gente permite ela entrar, porque como que a gente sente a ofensa? Ela entra, tipo, como uma fagulha de fogo. A gente sente aquilo entrou ardendo dentro de nós, naquela conversa, que muitas vezes veio ali para a gente não sabia receber da maneira que a outra pessoa estava colocando. Então, ela muitas vezes nem era para me ofender, mas eu permiti, né, que aquilo entrasse dentro de mim. Então, ele fala aqui que no capítulo 1, que a palavra ofensa, ela vem do grego escandalon, né? A palavra armadilha, que prende, que, que prende a presa. Então, a ofensa é algo que quer ali nos prender, que quer nos deixar preso naquilo que a gente permitiu entrar dentro de nós. E ele fala que muitos caem na armadilha sem perceber, porque acham que estão certo, né? Mas a amargura, ela vem ali crescendo dentro de nós. E são exatamente aquilo que acontece no nosso meio, às vezes no meio da igreja, né, com as pessoas que a gente confia. Às vezes a ofensa vem através de uma crítica que a gente não sabe receber, não sabe lidar, e aquilo a gente vai deixando, vai permitindo adentrar o nosso coração. E o interessante é que ele fala que a ofensa não é o que fazem com você, não é o que dizem. A ofensa não é isso, mas é como você reage a isso. É como você reage. Ou seja, as pessoas, elas o tempo todo podem nos criticar, podem estar ali dizendo, fazendo coisas para nos ofender. Mas a verdade é que muitas vezes nós não sabemos administrar isso, que nós podemos não permitir aquela ofensa adentrar o nosso coração. Mas o inimigo, ele conhece, ele não vai lançar algo na vida da Maiara, se a Maiara está com aquele ponto fortalecido, se ela já venceu aquilo ali. Mas ele sabe, se a Maiara não venceu, ele vai usar a pessoa certa, que a Maiara confia, que a Maiara ama, que a Maiara espera coisas boas dessa pessoa, mas no dia que essa pessoa ela diz algo que foi uma crítica e a Maiara não estava fortalecida naquela área, o que vai acontecer? Ela vai permitir aquilo entrar dentro do coração dela. Então, enquanto ela, não, o Espírito Santo, né, não trouxer, ou ela não tiver ali o discernimento, para aí, esse negócio está doendo em mim, não caiu bem, porque a gente sente, quando a gente é limpo, né, Jesus, ele nos limpa, nos purifica, então, na hora que algo entra no nosso coração, a gente sente aquele ardor, eu sinto. E esse livro, ele veio porque eu passei exatamente por uma situação que eu ouvi algo e que não é para a pessoa que estava me falando, não tinha a intenção de me ofender, mas no estado que eu estava, no momento que eu estava, entrou e ficou ali dentro de mim aquele foguinho que não é do Espírito Santo, entende? Aquele arder que não é o arder do Espírito Santo. Eu falei, mas por que, Dona, que você está dando atenção para isso? E eu fui resolver isso com Deus, eu fui confessar, eu fui lançar isso fora, porque é de uma maneira sutil que o inimigo, ele, numa conversa, ele deseja ocupar ali o espaço da nossa mente, ocupar o espaço do nosso coração com a ofensa. Por quê? Esse momento a gente quebra a nossa comunhão, sabe? A gente fica ali dando atenção para aquele sentimento negativo, para aquela sensação horrível que a ofensa nos causa. Então, que quando eu peguei esse livro que eu comecei a ler, que era uma armadilha, e na mesma hora eu falei, para aí, você caiu nessa armadilha.
Você mordeu a isca de Satanás. Né? E eu fui para o Espírito Santo. Então, eu fui pedir ajuda do Espírito Santo para remover, né? Lançar fora, liberar perdão. Então, fazer o que eu tinha que fazer. Fala, Elber. O engraçado é que. Estão me ouvindo? O engraçado é Sim. que a investida do inimigo nunca é naquilo que você não se importa. É sempre com aquilo que você dá importância. Eu sempre me policiei para não mentir. Eu não suporto mentira. Se eu disser para você que eu não minto, eu estaria mentindo. Mas se acontece de eu mentir, eu volto em segundos refazendo. Porque a gente é falho e tudo é um hábito. Quando você tem o hábito de não mentir, aquela mentirinha que você solta ofende a sua índole. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar este ponto para me atacar. E eu era uma pessoa extremamente ofensiva quando alguém me chamava de mentiroso. Por quê? Porque eu odiava mentir. Eu odeio mentir. Odeio quem mente. Então, eu brigava, eu espinhava, até eu aprender que não era o que a pessoa achava a meu respeito, e sim quem eu era diante de Deus. Então, se eu me policiava para não mentir, e também não gosto de viver com mentira, não interessava se a outra pessoa de fora visse ou não. Quando eu tive... Engraçado você trazer esse assunto, Doninha. Quando eu tive essa consciência de que não me interessava o que o outro achava, pararam de dizer que eu minto. Quer dizer, quando aquilo passou a não me ofender mais, acabou o efeito para Satanás. E é isso que eu falei, né? O inimigo, ele conhece, a gente não pode ignorar que o inimigo, ele nos conhece. O inimigo, ele conhece Deus, ele conhece as pessoas, por quê? Porque nós já estivemos presos, já fomos seus escravos, certo? Já, graças a Deus que as correntes quebraram, né? Que Jesus nos libertou. Mas ele conhece, ele sabe exatamente esse ponto que você não venceu. É só enquanto você ainda não venceu, porque quando você vence, fortalece. Então, jamais alguém, quando o Elvis se liberta, né? Ele era um escravo, nós éramos. Meu Deus, a gente mentia. Quando pensava que não, a mentira já tinha pulado da nossa boca. Falava, meu Deus, mas por que que eu menti, né? Então, tem situações, muitas vezes, que a pessoa mente. Quando a gente estava lá, a gente mentia e não tinha essa consciência que o mundo até tem o dia da mentira, né? Para se comemorar o dia da mentira. Então, estávamos ali, era uma coisa natural, vamos dizer assim. Quem está no pecado, tudo para ele. Aí o inimigo sabe que a pessoa ela já foi escrava dele, mas foi limpa, mas está no processo de transformação, então, de cura. Então, enquanto a gente, em determinadas áreas, ponto da nossa vida, que a gente ainda dá atenção, que a gente ainda está sem proteção, ainda não venceu aquilo, ele vai lançar a isca justamente ali. A isca dele. Ele não vai ficar atirando sem uma pontaria, entende? Então, ele sabe aquilo que você não venceu, ele sabe aquilo que eu não venci, a área que eu estou frágil, então ele vai lançar justamente na área de fragilidade. E não se engane, não são nem muitas pessoas afastadas de você. Às vezes são pessoas da sua confiança no trabalho, é um sócio, é na família, porque ele é certeiro. Ele sabe de onde que vai doer mais a ofensa, que ela vai
entrar exatamente rasgando você por dentro, né? É um filho, é um marido. Então, são pessoas ali do nosso convívio. Porque quando é da família, por que as famílias são muito atacadas e recebem muita retaliação? Porque dói mais, rasga muito mais violento, né? Como diz a Sheila, vem com muita violência. Então, a gente dá muita atenção porque você não espera aquilo do seu esposo, você não espera aquilo da pessoa que você está convivendo, que é para te proteger, né? Mas vem, porque enquanto a gente não vence, né? E ele fala que muitos caem sem perceber e acham que estão certos. E aí que a amargura vai crescendo devagar, né? Então, a ofensa, ela não é, como eu falei, o que fazem com você, mas como que você reage. E Provérbios 19:11 diz assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência, a sua glória é ignorar a ofensa. Olha só. Só que o que, que a gente faz quando não está, né? Isso que eu falei. A gente não ignora, a gente deixa ela ali e fica remoendo. A gente fica sentindo que parece que a gente está gostando daquela dor, sabe? A gente fica ali pensando e chora e sente a fumaça e sente aquilo, ele deseja criar raiz dentro de nós, que a amargura, ela tem raiz, né? Então, a gente precisa resolver antes que ela crie raízes, né? Mas também ignorar, nem vai precisar você se preocupar se você ignorar, você já resolve, né? Então, uma coisa que muitos de nós não faz é higienizar o coração, né? Perdoar é você higienizar o coração. E nós só vamos precisar perdoar se a gente não aprender isso, a ignorar a ofensa, a não deixar adentrar dentro do nosso coração. Se você não deixa adentrar seu coração, você aprendeu a higienizar, né, o seu coração. Não, eu não vou deixar essa ofensa entrar. Isso aqui eu estou reconhecendo como uma ofensa. Isso aqui quer e se transformar numa amargura e quer criar raízes dentro de mim. Então, a gente tem que ignorar ou resolver logo com o perdão, resolver logo de maneira entre você e Deus e liberar aquilo ali, porque ela só ofende a gente. Então, é como eu reajo à ofensa. Entendeu? É não tratar como um bichinho de estimação, né? Não é um bichinho de estimação. Exatamente. Então, ele fala também no capítulo 2 que Satanás usa a ofensa para quebrar a comunhão com Deus e com as pessoas. Então, veja bem, Jesus nos resgatou, nos levou de volta ao jardim para nós termos comunhão com Deus. Uma coisa que o diabo perdeu por toda a eternidade. E ele, sendo quem é, tem horror da gente, porque mesmo que a gente caia na armadilha dele, morda a isca, quando a gente reconhece, resolve, volta a ter comunhão com a pessoa, volta a ter comunhão com Deus, ele fica raivoso, espumoso na boca, né? Por isso que ele luta todo o tempo, porque é uma coisa que ele não tem mais. Então, ele também tem como alvo quebrar a nossa comunhão com Deus e com as pessoas. Ele não quer paz no nosso casamento. Ele não quer que a gente tenha comunhão com a nossa família. Ele não quer que a gente tenha comunhão. Então, ele, com a sua armadilha e isca, nos leva a quebrar. O alvo dele é quebrar essa comunhão com Deus, né? A nossa comunhão com Deus e com as pessoas. Então, quando você revive a dor, porque assim, a ofensa, né, é você reviver a dor, é você ficar ali, a vaca, o gado, né, ele faz um processo na boca de ruminação. Ele pega o capim e fica ruminando. E nós, como seres humanos, nós ruminamos, em vez de ruminar a palavra,
de Deus, os princípios que essa a gente precisa ruminar, muitas vezes a gente rumina a ofensa. A mágoa. Fica ali ruminando, fica ali alimentando, como o Elber está falando. Como se fosse um bichinho de estimação, sei o que é um bichinho mau, né? Não devemos ter esse bichinho de estimação. A gente precisa botar ele para sair dos nossos brinquedos, tá bom? Do nosso parque. Então, ele fala também que muitas vezes você justifica o erro do outro. A raiz se aprofunda, aí surge o ressentimento, e através do ressentimento surge uma cegueira, uma divisão e cegueira espiritual, né? Então, trazendo aqui, muitas vezes a família se divide, muitas vezes a igreja se divide, pessoas dividem, né? Um ministério, porque elas não resolveram, elas caíram ali, se aprofundaram, ficaram ressentidas, e, e, e isso vem e traz uma cegueira espiritual. Você não consegue mais enxergar com clareza. A mágoa, ela se coloca entre você e Deus, ela se coloca entre você e as pessoas, e torna uma muralha na qual você não consegue mais ver com clareza. Você acha que você é o dono da razão e você quer realmente, naquela hora, resolver debaixo da mágoa, tá? Então, ele fala também que quem se ofende fecha o coração para a graça e para o crescimento. Então, veja, não é à toa que o inimigo quer, ele lança e quer que a gente morda a isca da ofensa. Porque é grave isso aqui. A gente se fecha o nosso coração para a graça de Deus e para o crescimento. As pessoas, elas ofendidas, você acha que ela vai para o Santo dos Santos orar? Ela para de orar, ela para de ler a palavra, entende? Porque ela fica presa naquilo ali. Então, enquanto ela não resolve, é algo que a gente precisa identificar e resolver. E entender, né, o que Deus quer através de nós, que a gente aprenda através desse livro a identificar, eu vejo que imediatamente, porque quando ela chega, ela quer fazer morada. Mas o que a palavra diz? Que você é morada do Espírito Santo, você é morada de Deus. Entende? Entender que quando a ofensa entra, o Espírito Santo sai, a graça sai, a gente perde muito, né? A gente perde se a gente morder a isca de Satanás. E ele quer exatamente isso. Que a gente morda, que a gente fique preso ali. Por quê? Ele não tem graça de Deus. Nós temos. Então, ele quer nos roubar. Ele quer nos roubar no sentido não de que ele vai ter no nosso lugar, mas nos fazer perdedores. Nos nivelar, talvez, ao nível dele, né, Paulo Elvin? O engraçado é que a situação ela é a mesma, né? Tanto para o bem como para o mal. A palavra nos diz que a fé é alimentada por ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Da mesma forma, o mal é alimentado por ouvir e dar importância, né? Porque quando você ouve e escuta, tem uma diferença aí, você guarda. Ouvir uma ofensa, você pode ouvir todas, você não pode escutar. A palavra de Deus você precisa ouvir, escutar e guardar. Você tocou num assunto onde nos preocupamos muito. A Maiara está conosco hoje, tem o grupo aí Conexão, onde lê a Bíblia todos os dias. E assim, é viciante quando você dá lugar ao Espírito Santo. Eu ouço todos os dias. E quando o dia que eu não ouço, eu acho que eu nem nunca faltei, né? Pra começar. Um dia que eu faltei, eu tava de carro e foi porque eu esqueci os dados, de ligar os dados. Sumiu a voz e eu não me atentei devido à atenção do trânsito.
Mas, da mesma forma, torna viciante uma fofoca, né? Torna viciante o falatório da vida do outro. E se você não se policia, o Caselato, ele já martelou muito sobre isso, a questão do Lachon Hará, né? Então, a ofensa, ela precisa que você, para que ela se instale em você, você precisa ouvir, escutar e guardar. Quando você começa a quebrar esse parâmetro com a ofensa e fazer isso com a palavra do Eterno, né? Porque a Bíblia está aí para isso. É um livro que fechado é o livro mais aberto, é o Espírito Santo falando conosco, nos ensinando, nos instruindo. Você começa a quebrar o parâmetro de Satanás. Então você já não guarda, daqui a pouco você já não escuta, daqui a pouco você nem ouve. A pessoa fala como se tivesse um vento soprando. E ele perde força. Com certeza, ele não desiste fácil, ele vai procurar outra coisa para tirar a nossa comunhão com Deus. Mas é aí onde o cristão precisa estar trabalhando, né? A pessoa sábia, eu não falo nem o cristão, pode ser qualquer um, tenha sabedoria e vai trabalhando isso e vai se aproximando de Deus. E é engraçado porque, como eu comecei falando, é sempre igual. Quando você se aproxima de Deus, você se distancia dele. Quando você se distancia de Deus, você se aproxima dele. Não tem meio termo, né? Não tem meio termo. E alguém mais quer falar, gente? Daí só eu e o Elber, mas a gente quer também abrir, deixar para vocês. Querem fazer? Não é um monólogo não, tá, gente? Eu quero falar rapidinho. Esse Isso, assunto é um fala. assunto simples, né? E desde que eu venho estudando mais profundo no mundo espiritual, e principalmente depois que eu comecei a fazer aquele processo do livro da autolibertação, e lá no livro, cada dia tem um capítulo, e cada capítulo você tem que fazer uma oração expulsando os espíritos. Então, assim, tudo que a gente faz, né, você dá legalidade. Então, que nem o Elbo comentou aí da mentira. Deixa eu abrir aqui a câmera, o Elbo comentou da mentira, né? Você mentiu, você deu legalidade. Então, espíritos vão ali conseguir te influenciar. E aí, quando você entende que, assim, é muito fácil a gente cair numa bobeirinha e dar legalidade para espíritos. Então, aquelas pessoas que cometem alguma ofensa contra você, não, a gente precisa. O meu olhar mudou totalmente, porque eu olho para a pessoa e aí eu já olho e penso: o que será que essa pessoa viveu? O que será que aconteceu com ela? Por que será que ela está carregando isso? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas principados, potestades, dominadores do mal. É isso que a palavra fala, né? Tá nas escrituras. Então, quando a pessoa às vezes comete alguma ofensa, aí meu olhar mudou completamente. Eu já não levo mais pro coração, sabe? Assim, algo mudou, como uma chave virou para mim. Aí eu já fico pensando, o que será que essa pessoa viveu na infância? Que ela não tratou ainda, que ela não curou, que ela não ressignificou. Porque sempre tem alguma coisa, alguma raiz lá atrás, de alguma coisa que não foi tratada, de alguma coisa que não foi ressignificada e que essa pessoa não foi liberta. Porque se ela fosse liberta, ela não teria sido usada pelo inimigo daquela maneira. Porque o inimigo ele vai ficar o tempo inteiro tentando arrumar uma brechinha. E ele vai usar o marido, vai usar o filho, vai usar aqueles que você ama bem próximo. Então a gente tem que estar extremamente atento. E, por exemplo, a mentira era algo que, assim, eu, de vez em quando, cometi umas pequenas mentiras, que parecia tão bobinha, né? Tipo, sei lá, tava atrasada, eu já deveria estar no caminho, aí a pessoa me liga, e aí? Ai, tô indo, só que eu tava em casa. Então, assim, eu tô em casa, eu não tô indo, é uma mentira. E, às vezes, sabe assim, quando você saía, você fala, nossa, saiu já. Aí, na hora, você já assim, nossa, por que eu falei isso? Mas, só que aí, depois eu estudando, tinha um capítulo sobre mentira lá no livro. E tem vários espíritos. Então, assim, uma vez que eu dei legalidade, porque quando a gente dá legalidade, é como se você desse uma procuração para o inimigo. Você dá uma procuração, então agora você tem que pegar o quê? Pegar todas as procurações que você deu e rasgar todas elas, todas as portas que a gente abriu para o inimigo, eu preciso fechar. Então, às vezes, eu mesmo fazia algo meio que saía assim, e só Automático. por que eu não consigo romper isso? Porque você precisa se libertar. E aí eu tô falando sobre a minha vida, agora eu tô pensando sobre a vida de outras pessoas que nem leem a palavra, pessoas que nem se conectam com Deus, que nem entendem que precisa higienizar o coração, tá com o coração totalmente amargurado, as raízes já criou raiz, né? Então não perdoou, não liberou, criou raiz.
Imagina aquela pessoa que tem um monte de trauma e problema do passado, que não tratou, não ressignificou, não olhou, tá toda cheia de tranqueira, uma alma toda doente, ou seja, a nossa luta não é contra essa pessoa que te ofendeu, mas contra principados, potestades. E aí, quando a gente está atenta nisso, isso te poupa tantos problemas, porque aí a pessoa fala um negócio, eu já nem. É o pessoal, entendeu? Já vamos orar, vamos. É outra maneira de guerrear contra aquela situação. É joelho, muitas vezes. É muitas vezes ignorando, é não falando nada, é silêncio. Falou, deixa. Aí, só que às vezes a gente é ser humano, né? Às vezes tem coisa que machuca. E aí é o que a Dorinha falou, a gente tem que o quê? Higienizar o coração, porque a palavra fala sobre tudo que deve guardar, guarde o quê? Seu coração. Então, o lance do coração é muito sério, é muito sério. Então, a gente precisa estar o tempo inteiro atenta, higienizando, limpando, perdoando, se arrependendo e com essa consciência que não é sobre a pessoa que está te causando esse mal, sabe? E às vezes, assim, meu marido teve problema muito sério com o marido, com o pai dele. E assim, isso, nossa, ele ficou meses que acabou com ele. O que aconteceu? Ele não perdoava. O que aconteceu? Ele ficou doente. Um dia ele dirigindo, a visão dele, bum, apagou, coração acelerado, fez um monte de exame, não era nada. Mas era o quê? Não liberou perdão, criou raiz. E aí, aquilo que o pai dele estava fazendo, ele não estava entendendo que não era o pai dele, mas era o que estava. Ele estava sendo marionete na mão do inimigo. Então ele precisa ser liberto. Então eu olho para aquela alma daquela pessoa e olho aquilo que ela está fazendo, eu falo assim, meu Deus, precisa ser liberto. Eu nem consigo mais me ofender. Eu olho, precisa de libertação. Senhor, tenha misericórdia, que essa pessoa seja alcançada, que o Espírito Santo possa constranger, porque quem convence é o Espírito Santo, né? Que o Senhor se revele para essa pessoa, para que essa pessoa possa sair desse cativeiro, porque é um cativeiro, é ruim demais viver no cativeiro. Então eu queria compartilhar isso com vocês. Top demais, muito bom. Muito obrigada. É uma frase, Mayara, que eu, assim, repugno. Tô chegando. Meu amigo, você não tá chegando. Você tá chegando, você tem que estar na minha rua. Tô chegando. Não, eu tô em tal lugar. Né? E aí você espera 1 hora, 2, tô chegando. 3 horas, não tá chegando. E você vai dando legalidade. Você vai dando legalidade pro inimigo. Né? 1 hora eu tô chegando, outra hora você não percebe, vai soltando e aquilo vai virando hábito. Daqui a pouco você tá um mentiroso contumaz. Tem que cortar as aparas. A Bíblia fala sobre isso. Ó, tesoura nas aparas. Né? Só uma coisa aqui que eu ouvi na Dorinha, a Dorinha falou, tem o dia da mentira, né? Nossa, isso aqui, na hora que você falou, eu falei, gente, já entendi um dos motivos que eu entrei nessa aula, nessa reunião de hoje. Acho que é a primeira vez que eu entro, né? Porque de domingo eu nunca consegui. Um dos meus filhos nasceu no dia 1º de abril. Quando ele nasceu nesse dia, eu falei, nossa, dia da mentira. E agora, assim, e ele tem uma tendência, tudo bem que ele é pequeno, né? Mas ele tem uma tendência a lançar umas mentirinhas. Ele pegou um negócio aqui, pôs aqui, e ele fala, não, eu não coloquei. Não coloquei. Como assim não? Você acabou de... Não coloquei. Agora eu fiquei pensando aqui, existe, porque assim, a gente tem que entender do mundo espiritual, existe principado, potestade, dominadores do mal. Então, ele nasceu num dia que existe eu vou estudar sobre esse dia, porque agora eu tô pensando aqui, eu vou começar a fazer oração, quebrando, não sei se a palavra é quebrar, mas eu vou fazer oração sobre a vida dele intencional, porque assim, ele nasceu num dia, e eu tô vendo na vida dele uma tendência nisso. Já vou, sabe assim, pensei. Porque é um dia consagrado, entende, Mayara? É um dia consagrado a esse principado maldito. Então, tem que fazer uma quebra realmente. É por isso que você está aí nesse ministério que Deus te levantou, entende? Então, assim, quando o inimigo, quem lança, Satanás que lança a isca, na verdade, quem está fora de Jesus, já vamos dizer que, entre aspas, está sobre o domínio dele, entende? A perseguição dele não é para as pessoas que estão no mundo, porque lá elas já estão fazendo a vontade dele. A isca que ele quer botar é para mim, para Maiara, para Elane, para Lilian, para o Elbi, para Sheila, né? Por quê? Porque o ódio dele contra a nossa vida, porque a gente não está mais debaixo do domínio, a gente, né? Jesus quebrou o escrito de dívida que você falou. Jesus, ele cancelou lá na cruz, ele pegou da mão do diabo. Eu vi essa cena uma vez no retiro que eu estava.
há 3 dias fazendo separado com Deus, e eu orei muito para estar naquele lugar, e eu clamei, eu mesmo, nova convertida, fiz meu jejum por mim mesmo, que eu queria ser liberta de todas as cadeias, de todas as prisões. Então, eu vi quando Jesus, ele tomou da mão do diabo a legalidade que eu havia dado, as cartas de legalidade, ele cancelou, ele cravou na cruz juntamente com ele. Entende? Então, o diabo perdeu. Então, toda a perseguição dele é botar a isca para ver se me prende, para ver se te prende, entende? Se a gente morde a isca dele, porque ele quer que a gente quebre essa comunhão, que a gente volte a dar as legalidades lá na mão dele, de novo. Porque o pecado é isso, você escreve uma legalidade dizendo, Satanás, eu te autorizo você entrar na minha vida e fazer o que você quiser. É mais ou menos isso. Entende? Que a gente dá ao pecado. E quando eu li um manual de libertação chamado Porcos na Sala, quando a autora traz, eu falei assim, meu Deus, é muita gente endemoniada dentro das igrejas. Quando eu li isso, que ela fala assim, o ressentimento é um demônio. Mágoa é outro demônio. Ela traz tudo isso como espíritos. Aí eu falo, Jesus do céu. Então, entender assim, que se nós estamos guardando a ofensa, nós demos lugar para o demônio que está ali dentro de nós. É muito sério isso. Então, isso leva a gente a dizer, meu Deus, não, sai daqui, Satanás, cai fora. A gente tem que se higienizar. Sabe, essa questão do nosso coração, que é exatamente um ponto que ele traz aqui no capítulo 3, na verdadeira condição do coração do homem. E eu quero ler bem aqui algo interessante em 1 Samuel 16, quando o profeta, né, Samuel, ele foi na casa de Jessé ungir o rei, né, um dos filhos dele como rei. E quando o profeta chegou na casa dele, ele tem que dizer assim, ó, ele viu Eliabe e pensou, quando chegaram, lendo aqui no 6, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. Ou seja, ele olhou para a aparência dele, o tamanho, na visão dele. Por quê? Porque o que eu consigo enxergar com meus olhos carnais? Eu só consigo enxergar o natural, o que está ali patente aos meus olhos. E a gente, no mundo, a gente tem muito essa tendência de valorizar por fora, de querer trabalhar fora. Entende? Só que quando você vem para Jesus, a limpeza que ele começa a fazer é dentro de nós, resolvendo as questões espirituais que nós não tínhamos poder nenhum para resolver. Só ele poderia resolver, e como de fato ele resolveu. Por quê? Porque ele foi para aquela cruz, ele pagou o preço, ele sofreu as dores, ele carregou os nossos pecados, ele morreu a minha morte, a morte de cada um de nós, para nos libertar espiritualmente, curar nossas feridas que estão dentro, né, de nós. Então, Deus, ele vai e fala para Samuel assim, ei, ele fala assim, ó, no 7, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. Gente, olha só, eu o rejeitei. E aí Deus, ele fala por quê? Ele fala assim, eu não vejo como você, o homem, vê. Eu vejo dentro. Eu vejo as intenções, eu vejo o coração. Não adianta nós estarmos muito bem vestidos, que a gente precisa. Faça com excelência, se vista, se arrume, coloque lá tudo que pode melhorar, né? Eu falo assim, olha, 7 horas da manhã, nossos olhos tudo inchados, os freios tudo levantando. Então, eu falo assim, mas Deus, ele olha
E o interesse de Deus não jamais vai ser o nosso estereotipo, né? Estereotipo por fora. O interesse de Deus está em nossa mente, em nosso emocional, em nosso coração, em aquilo que Ele trabalha. Ele trabalha dentro, né? E aí ele fala que a verdadeira condição do coração do homem, ele fala, o orgulho faz você se ver como vítima inocente e culpar sempre os outros. E aqui entra o tal do orgulho, né? O coração. Então, Samuel, ele viu alguém muito bonito, de um bom porte, né? Tem mulheres que chamam Deus grego. Eu queria um Deus grego. Eu não sei o que é um Deus grego. Mas, tipo assim, eu quero alguém... Por exemplo, conheço muitas pessoas que dizem assim, quem ainda não casou, né? Eu quero meu Boaz. Você quer um Boaz? Você precisa ser uma Ruth. Porque o que trouxe Boaz para Ruth, você vai ver a mulher de princípio, você vai ver a mulher que amava a sogra, você vai ver a pessoa que escolheu ficar com a velha, você sabe? Então, tipo assim, você precisa aprender com Ruth para você poder atrair. Mas quando as mulheres dizem assim, eu quero um Boaz, elas estão falando de alguém próspero. Pode ser uma pobre que não tem nada, mas ela quer um homem rico. Entende? Então, eu quero um Boaz. Será que você está à altura realmente de ter um Boaz na sua vida? Porque o Boaz realmente, ele era alguém, um homem de princípio, mas dificilmente alguém vai dizer que quer um Boaz, porque mesmo estando perto numa noite de Ruth, ele respeitou, ele não transou com ela, entende? Porque ele foi testado, ele foi provado. Então, de caráter íntegro, de honestidade, de conhecimento de princípio, esse é o Boaz que a gente precisa ter na nossa vida. Mas geralmente as pessoas querem um Boaz que é um fazendeiro, um rico fazendeiro, vai poder proporcionar um bem-estar, e tá tudo bem que se vier um de caráter, honesto, trabalhador, rico, é maravilhoso. Eu me contento com o meu, que é por dentro parecido com Boaz. Mas não tem fazenda, não tem carrão. Entende? Então, assim, mas eu prezo muito e valorizo muito o caráter, a honestidade, o respeito, coisas que é o que a gente deveria escolher, era o que a gente deveria estar ali como algo principal dentro de um casamento, dentro de um relacionamento que a gente vai, sabe? Querer saber se a pessoa realmente gosta de trabalhar, gosta de cumprir com os seus deveres, pagar tudo em dias, né? Não, eu quero alguém muito bonito, de estatura e tudo. Então, assim, muitas vezes quebramos a cara, porque não queremos testar o coração das pessoas. Nós queremos ir pela aparência. E o mundo caminha muito por esse caminho, e muitas cristãs também caminham muito por esse caminho. São muito pautadas por esse caminho, né, da aparência, do se tem dinheiro, do se tem o carro. Então, tipo assim, Deus, o interesse dele, ele vai nos averiguar, né, o coração, examinar o nosso coração, e que ele tenha a liberdade nossa para examinar o nosso coração, e que nós possamos permitir Deus examinar o nosso coração, como afinal a Bíblia fala, Paulo ele fala, examine-se o homem a si mesmo. Então, quando você tem um coração que aprende a se examinar, porque o que a gente faz? A gente quer examinar a vida do outro. Eu quero examinar a vida da Elaine. Mas a Bíblia diz que a gente precisa examinar a nossa vida. Examine-se o homem a si mesmo. Nós devemos examinar nosso coração, nós devemos examinar se realmente a minha vida ela está pautada com princípios, né, da palavra. É isso que eu tenho que examinar em mim, é isso que, se eu tiver e que Deus abra nossos olhos para a gente querer também examinar, se a gente for examinar alguém, que seja o coração, que seja o caráter.
mas a gente vê que as pessoas querem examinar é o extrato, né? É bancário. Não é nem o nada consta, porque se as mulheres fossem examinar a ficha criminal, muita coisa seria evitada, né, nos relacionamentos, porque nem esse cuidado se tem, porque eu vejo que hoje as empresas elas fazem isso, examina SPC, Serasa e ficha criminal. E no relacionamento das mulheres ou dos homens, né, a gente deveria examinar essa ficha também, porque é algo que a gente quer trazer para a nossa vida, sabe? Mas muitas mulheres, elas são muito rápidas, e os homens também. Conhece na balada, vamos juntar tudo, e aí é a isca, né? Uma isca perigosa, porque quando vai ver, é um coração orgulhoso, é um coração arrogante, é alguém que não está nem aí, que não tem princípio, que não tem nada de bom para oferecer. É um cavalo do diabo, e aí ataca vem. Oi, Elber. É exatamente a isca, né? Eu ouvi tempos atrás uma frase que carrego: procure o que você quer aonde você gosta, né? As pessoas têm um mau costume de gosta de pagode e frequenta funk, né? Eu sou um cristão, gosto de música clássica, sou solteiro e vou frequentar um pagode. Eu vou achar quem lá? Quem gosta de pagode. Então não vai ter nada a ver comigo. Aí encontro alguém que eu não tenho a oportunidade de examinar o caráter, né? Conheço ali e logo mordo a isca, né? Que provavelmente o inimigo colocou para que eu tivesse uma família destruída, que é exatamente a parte que ele gosta de mexer, né? Então aí eu insano, gostando de música clássica, estou frequentando o ambiente de pagode e mordo a isca de alguém bonitinha no pagode. Você acha que essa mulher vai ouvir música clássica quando? Ela vai estar em casa fim de semana quando? Não tem cabimento. É falta de sabedoria. É o que você acabou de falar. É cair na isca de Satanás. E ele traz um ponto assim, ó, sem honestidade consigo mesmo, não há arrependimento e nem cura. Então, a ofensa, ela endurece o coração. E a prova real não é o que o outro fez, mas como o seu coração responde diante da injustiça. Então, a gente precisa ser honesto com a gente mesmo, né? A gente precisa ser honesto, a gente precisa, como eu falei, se higienizar, não guardar, não remoer, não ruminar a ofensa do outro, né? E como ele fala, não é o que o outro fez. Se a gente compreender que não é o que ele fez, mas como que eu vou reagir? Qual é a minha reação? Eu vou ignorar? Eu vou já perdoar? Né? Então, ele fala no 4 sobre escândalo em massa, né? Quando ele fala, meu pai. Então, muitos se afastam do poder de Deus porque alguém da igreja ou da liderança os feriu. Então, quando a gente não aprende a ignorar a ofensa, quando a gente aceita a ofensa, e muitas vezes ela vem através da crítica, acontece exatamente isso. A gente se afasta das pessoas, se afasta de Deus porque quebra a comunhão com Deus, se afasta das pessoas porque você está ofendido. E aí, porque alguém o feriu, né? E a gente fala assim, alguém ferido sempre vai estar ferido. Então, entender que Jesus, ele foi ferido no nosso lugar na cruz, para que a gente aprenda a ativar a cura dele em nós, a cura no nosso coração, né? E o nosso caráter ser transformado por ele.
Então, cada vez mais nós precisamos ser parecidos com Jesus, porque nós somos os seus discípulos. Nós nos tornamos, né, por adoção através de Jesus, filhos de Deus. Nós temos uma identidade em Deus. E a gente precisa entender, aprender o que é a minha identidade em Deus. Porque a gente precisou, na maioridade, ir a um lugar, tirar um documento chamado identidade, onde tem meus dados, né? Só que existe também em nós, antes dessa identidade, a identidade que Deus, ele nos deu e está dentro da palavra. Só que nós também nos identificamos com uma falsa identidade, que é aquilo que as pessoas vão dizendo que nós somos. O Elber já disse que está com 50 minutos, né? Então, o Elber, no Salmo 118:8 diz que é melhor confiar no Senhor do que nos homens. Confiar em pessoas em vez de confiar em Deus é construir sobre a areia. As pessoas erram, né? Mas Deus jamais falha. Então, se é para confiar, gente, vamos confiar em Deus, tá? E se você confia no homem, você tem que entender, o homem, ele é falho. Eu posso confiar na Sheila, em cada um de vocês, mas eu também preciso entender que vocês podem falhar comigo, que eu posso falhar com vocês, e vocês vão me perdoar. Mas se existe alguém que não falha e é digno de confiança, é Deus. Aí eu pergunto, e deixo uma pergunta: nós estamos, de fato, confiando no nosso Deus, nas promessas, nos princípios? Nós estamos trazendo tudo isso, os princípios para as nossas vidas, as promessas, porque estão todos condicionados de coisas boas para nós, para a nossa vida. E muitas vezes nós não experimentamos isso porque nós confiamos, é mais fácil, parece, né? Parece que às vezes a gente é igual às pessoas do Egito. Precisa ver para quê? Para crer. Então, por que o Egito tem muitos deuses? Porque eles escolheram adorar aquilo que eles veem, ainda que seja morto, ainda que tenha ouvido e não ouça, ainda que tenha boca e não fale, ainda que tenha olhos, mas não vê, mas muitos querem confiar naquilo que é morto. Mas Deus, ele nos chama para a gente confiar nele, embora que invisível é real, sabe? É o meu pai, é aquele que me criou, é aquele que lá no oculto, no ventre da minha mãe, me formou. Por que eu não vou querer acreditar nele? Eu tenho que colocar minha confiança nele para cada situação que eu venha a enfrentar. Eu preciso lançar-me, né? Esses dias o Elber falando da mãe dele, eu falei: o Elber, esteja confiante. Eu queria partir a cabeça do Elber e botar a confiança dentro. Eu queria mandar um louvor, mas esse louvor ele era tão animado. Eu falei assim: eu vou mandar só a letra para ele. Eu mandei, copiei só a letra e enviei para ele. Mas a gente, muitas vezes, é muito fraco na nossa confiança. Ora, veja bem, quando a gente confia tanto em Deus e morre alguém da nossa família, gente, não se escandalizem. Agora eu digo assim, não fique escandalizado comigo. Eu, uma vez, já pensei assim: quando eu morrer, e eu digo, se vocês tiverem a convicção de que realmente eu morri servindo a Deus, gente, chamem o louvor, a banda, toquem no meu velório. Por quê? Convicta da salvação, encerrou um ciclo aqui, mas eu vou para perto daquele que formou minha vida. Então, assim, às vezes a gente chora, a gente não quer que morra, não quer perder, porque estamos com o coração apegado nas coisas terrenas, sabe? Que são passageiras. Então, às vezes a nossa fé ela precisa ser extravagante. A nossa confiança precisa ser extravagante. Eu imagino isso, né? Mas é claro que na hora que eu digo assim, você está falando isso porque não é você que está no meu lugar. Então, às vezes, a gente não está realmente no lugar. Mas eu falo assim, Deus ele vai permitir situações para que a gente passe por uma prova e para ver se a gente realmente vai
celebrar. A gente vai estar tão confiante, né, como eu queria que o Elvis estivesse confiante. Se o Elvis esteja confiante, a gente está orando. Então, enquanto a gente está orando, a nossa confiança tem que estar subindo, sabe? Ela precisa sair do 50 para o 60, para o 70, chegar no 100%. É cultura, Amém? sabia? É porque é cultural. Sofrer a falta é cultura. E nós fomos treinados a sermos egoístas, né? Você imagina, a minha mãe tem 75 anos. Você acha que eu quero que ela morra? Nunca. Né? É mais fácil até eu ir primeiro. Mas é cultura. E tudo isso é isca de Satanás. Né? Tudo isso. Você é moldado a questionar Deus. Você é moldado a duvidar de Deus. E nós temos que quebrar esses parâmetros. Né? Entender, quebrar e fazer diferente. Né? Mas ainda estamos no patamar de seres humanos. Um dia, um pai brigou com Deus, né? Porque ele tinha perdido o filho dele. Ah, Deus, o Senhor não sabe o que é perder um filho. O Senhor não sabe que dor que ele está passando e tudo. E aí ele se acalmou um momento. O Espírito Santo falou com ele assim: eu sei o que é perder um filho. Às vezes a gente pensa que Deus, ele, né, não. Gente, Deus, ele teve que ver o próprio filho dele apanhar, ser chicoteado, 40 chicotadas dadas por homens brutos de muita força, que sua carne era cortada. Carregar uma cruz, ser crucificado vivo numa cruz. Mas às vezes a gente acha que Deus, que só a gente passa pela dor. Não que a gente possa dizer assim, Deus sente dor, mas ele sabe o que é isso, através do filho dele, que se fez carne no nosso lugar. Não existe um problema que a gente possa dizer uma dor e dizer para Jesus: Jesus, você não sabe o que é a dor da traição? Ele sabe. Você não sabe o que é a dor da morte? Ele sabe. Ele passou por todas as dores no nosso lugar. Ele não pecou, mas ele carregou os nossos pecados. Então, no outro capítulo aqui fala que a ofensa não tratada afasta você da presença de Deus pouco a pouco, né? Então, é em parcelas pequenininhas, né, que você vai deixando ali. Deixar de orar, depois de confiar, depois de obedecer. Quem segue errante não cai de vez, escorrega devagar e vai escorregando na raiz da amargura, né? Então, ele fala também que fugir só faz a raiz crescer mais forte. Encarar a verdade é o primeiro passo para sair da armadilha. A cura, ela começa quando você admite: eu estou ferido e preciso de Deus para perdoar. E aqui é um ponto que, antes de encerrar, a gente precisa focar a questão do perdão, né? Porque no livro, ele inicia lá, não nos capítulos, mas antes de que os discípulos, eles viram grandes milagres, milagres notáveis. E a Bíblia também relata que Jesus, ele fez tantos milagres que nenhuma biblioteca seria capaz de comportar os livros. E os discípulos que estavam com eles, que presenciaram grandes milagres, viram coisas extraordinárias, mas diante disso não foi o que eles pediram para Jesus aumentar a fé deles. Eu achei isso aqui tão assim extraordinário, eu não queria encerrar sem falar, né? Porque Jesus, ele falou sobre perdoar. 70 vezes 7 no dia. Eu vi assim, no dia. Quantas vezes precisar teríamos que liberar o perdão? E então, os discípulos falaram assim, nessa hora, eles pediram para Jesus aumentar a fé. Não foi para ver mais milagres, não foi para ver coisas extraordinárias, mas foi quando Jesus falou sobre
o perdão. Ele diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Isso está lá em Lucas 17, o 3 ao 5. Então, eles disseram, os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Foi na hora de examinar o coração, na hora de liberar o perdão. Então, você vê que para muitas pessoas, liberar o perdão é algo difícil. É algo difícil porque ele coloca os olhos na ofensa, ele acha que aquela ofensa foi muito grande para ele. Então, ele foca no outro. Mas quem está envenenado, quem está com a isca, é ele. Quem está morrendo, escorregando, pouco a pouco ali para um cativeiro, é quem não perdoa. Então, o perdão, ele é algo que os discípulos disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Parece que Jesus estava dizendo algo assim que era muito grande, muito difícil, né? Foi quando eles mais pediram foi quando eles pediram para Jesus aumentar a fé deles, para perdoar quem viesse pedir perdão. Entende? Então, assim, e o perdão é uma das coisas que mais é a isca na falta do perdão, e está ligada à ofensa, está ligado a que o outro faz com você. Então, a gente precisa entender que não é sobre o outro, que se você guardar aquilo dentro de você, o exemplo que Mayara trouxe, o esposo dela com mágoas, coisas que não foram resolvidas no relacionamento, coisas que ele não perdoou o pai, como que tudo trava na vida dele e travou a própria saúde, né? Travou a visão. É muito grave isso. Então, a gente precisa abrir o coração. Minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo de Deus, ele nos dê essa graça hoje, que nós possamos pedir: Espírito Santo, vem com a tua luz sobre o meu coração, ajuda-me a examinar, examina para Deus, mas examina para mim também. Eu quero ver o que ainda preciso enxergar, identificar, que é a isca. Eu preciso tirar essa isca que eu mordi de dentro de mim, lançar fora. Eu não quero mais, a partir de hoje, carregar essa isca, porque quando você faz isso, ela fala assim, se não perdoar, não somos perdoados, ficamos presos, né, no mundo espiritual àquela pessoa, e Deus também, que a gente precisa do perdão dele, então está atrelado. Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos. A gente está pedindo perdão, Jesus ensinou, peça o perdão de Deus, mas você precisa perdoar primeiro. Quando você perdoa, ele te perdoa. O Pai Nosso está ensinando isso. Perdoa-nos assim como nós, a gente afirma, assim como nós estamos perdoando. E será que na minha oração do Pai Nosso eu não estou mentindo? Fica a pergunta para nós, né? Queremos o perdão de Deus, mas estamos liberando o perdão? Porque o perdão de Deus nós queremos, nós precisamos. Nós necessitamos do perdão dele. Mas ele fala assim, você precisa perdoar primeiro. Libere aí que eu libero aqui. Então, Jesus, ele falou para Pedro assim, o que você ligar na terra é ligado no céu. O que você desligar é desligado na terra. Então, desliga hoje a falta de perdão. Desliga hoje a ofensa. Desliga hoje o ressentimento. Desliga hoje aqui na terra do seu coração as mágoas, os ressentimentos, as feridas. Tudo que te ofenderam, seja da infância, seja de amizade, seja na família, libera hoje, desliga, e você vai experimentar a cura chegar, a cura brotar sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Fala, Elvin. Você percebe que o perdão ele está relacionado com a atitude de guardar, né? Quando você não guarda, você nem precisa perdoar.
A pessoa, você vai treinar, e é hábito, gente, eu bato nessa tecla direto, tudo é hábito, né? Tudo é hábito. Você só vai aprender a fazer quando você começar fazendo. Um pouquinho aqui, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, e se torna hábito. A pessoa, eu te digo isso porque eu tive que aprender a falar baixo, eu tive que aprender a perdoar, eu tive que aprender a olhar alguém me insultando e olhar bem na cara dele assim e fazer que nem Maiara. Não é ele. Tem alguém dentro dele. Entendeu? Porque a pessoa falava um A, eu já falava o ABC completo. Então tudo é hábito. Então quando eu crio o hábito de não guardar a mágoa, você percebe que eu não preciso nem perdoar? Porque não vai gerar mágoa. Aí a Dorinha veio e me falou um monte de coisa. Sim, e daí? Não gerou mágoa. Eu nem vou perdoar porque não gerou mágoa. E é o que a Mayara colocou nesse instante aí. É muito sério. Gente, o Pai Nosso eu já estudei algumas vezes e eu continuo estudando e é muito sério. É você se colocar na berlinda, é você se colocar diante de uma arma de fogo e dizer para o cara que tá com o dedo nela, atira, porque eu estou pronto para morrer. Pai do céu, perdoa os meus pecados assim como eu perdoo aquele que me ofendeu. E se você não perdoou? Você colocou, o cara vai apertar o dedo. Não é brincadeira. Pode falar, Mayara. Deixa eu só ser Abre breve a aqui câmera. também, por conta do horário. E para que agora eu não vou conseguir. Mas esse lance do perdão, eu gosto muito de uma analogia de, imagina assim, quando você machuca o seu corpo, né? Às vezes, por exemplo, você tá andando e bate o dedinho do pé na quina da mesa. Dói um pouco, mas dói na hora e daí logo você esquece, doeu. Mas assim, ok. E tem vezes que as pessoas fazem coisas com a gente que é como bater o dedinho na quina. Doeu, mas logo passa. Logo você libera o perdão e resolve. Só que tem situações que é como um corte muito profundo. Sabe aquele corte muito profundo que você precisa ir até no hospital? Porque você sozinho não vai dar conta? Você vai ter que ir lá no hospital, vai ter que dar ponto, vai ter que fazer algum processo ali cirúrgico, vai precisar ali de um auxílio. E às vezes tem coisas que as pessoas fazem pra gente que é um corte muito profundo, que você precisa ir no médico dos médicos, você precisa ali e o que que vai acontecer? Aquilo, quando você for no médico e fez os pontos, não resolveu ainda totalmente. Aquilo vai ficar ainda dolorido, você vai ter que ficar passando lá a medicação. O Theo, essa semana passada, a gente em viagem, o box do hotel estourou e fez um corte na mão dele. Graças a Deus foi só 3 pontinhos na mão, né? Eu vejo assim agora como graças a Deus, porque poderia ter acontecido tanta coisa mais absurda, né? Perigosa. Mas esses 3 pontinhos, a gente tá aqui, né? Já faz 12 dias, então a gente passa o remédio todo dia, tá cuidando. Imagina um corte mega, mega, mega profundo. Então o que acontece? Você tem que ficar lidando com aquilo. Não é que você perdoou, tá? Eu tomei a decisão de perdoar e eu esqueci. Não, ninguém tem amnésia, ninguém vai esquecer. Você vai lembrar daquilo, só que o ponto é, você precisa lembrar sem a dor. Então o que acontece? Você vai limpar no começo, dói ainda. O Telzinho fica, vai, cuidado, cuidado, né? Eu ia com cuidado pra limpar, porque no começo dói. Só que o que que vai acontecer? Com o tempo, aquilo vai parar de doer. Aí, às vezes até infecciona, porque às vezes você tá tão resistente, infecciona, começa a sair pus, é isso ainda, né? Só que se você vai tratando direitinho, o negócio vai ficando bom. E depois de um tempo, às vezes algumas semanas, uns meses, talvez demora. E vai depender da nossa postura. Pode demorar muitos anos se você ficar na resistência. Agora, se você flui logo, logo fica bom. E o que que vai acontecer depois? Você vai tirar os pontinhos, vai ficar uma cicatriz. Então, o que que essa cicatriz fala pra gente? Que você não vai esquecer. Você vai olhar para aquilo porque marcou sua vida de alguma maneira. Só que não vai ter a dor. Então, o ponto do perdão é isso, sabe? Que eu acho essa analogia muito legal. Porque a cicatriz vai ficar, e essa cicatriz ela vai me ensinar muita coisa. Olha, eu não posso ser boba como eu fui naquela situação, eu não posso ser inocente como eu fui, ou eu preciso lidar diferente, eu preciso ter uma atitude diferente, tem coisas que eu vou aprender, coisas que eu preciso mudar.
Então aquela cicatriz vai falar muito com você, só que aquilo não vai doer mais. E aí o que acontece? Deus usa muitas vezes aquilo que foi uma grande dor pra gente ajudar o próximo também, né? Deus faz muito isso. Então, que a gente possa, né, pedir para o médico dos médicos tratar esse machucado e todo dia higienizar o nosso coração, entendendo que vai ser um processo, não é do dia para noite que você vai assim perdoar. Tem questões que é tão profunda que é difícil mesmo, mas que a gente persevera e vai chegar um momento que vai ficar igual o Elbi falou. Ultimamente, eu nem libero mais perdão, porque já nem entra no meu coração. Eu já tô numa fase que eu não tô mais precisando ficar liberando perdão, sabe? E quando alguma coisa acontece, eu já logo, opa, já observo, já me arrepende, já muda. E só um último ponto aqui que eu queria comentar para encerrar minha fala, é um exercício na prática, aconteceu comigo recente, né? Um dos meus filhos também estava um dia assim, super revoltado, muito bravo, muito irritado, muito irado. E eu tava no carro dirigindo e ele bravo chutou assim até empurrou assim com o pé, né? Não muito forte, mas tipo empurrou assim, bravo. E na hora, a minha primeira reação era de já estourar com ele, né? De tipo assim, nossa, não pode fazer isso, não pode mesmo. Só que na hora eu tava, acho que, sensível espiritual e eu percebi que tinha algo influenciando ele. E na hora eu já me posicionei, falando: você pode ficar bravo, você pode ficar irado, mas você não pode chutar. E aí eu peguei e comecei a expulsar. Eu olhei pro olho dele e comecei: todo espírito de ira sai agora em nome de Jesus. Todo espírito de rebeldia saia agora. Então ele, por meu filho, eu tenho essa liberdade e eu falei aquilo pra ele, gente. Eu tinha que ter gravado porque foi impressionante. O menino, ele tava assim há minutos o caminho todo. A cara dele no espelho, eu olhava ele uma cara assim fechada, muito amarrada, muito bravo, muito irado. E eu poderia, né? Eu tô trazendo esse exemplo porque talvez eu poderia ter uma atitude de talvez pegar, bater, fazer um monte de coisa e criar uma situação mega que talvez nem ia disciplinar ele como poderia. Só que eu consegui manter uma calma e eu percebi que eu identifiquei qual era o raiz do problema e era espiritual, porque quando eu expulsei tudo, passou segundos, o menino transformou a cara. Ele voltou ao normal dele. E aí eu consegui explicar, conversar com ele. Não, isso é inadmissível. Ele não pode fazer aquilo. Você pode... E eu falo muito pra ele o versículo: irai-vos, mas não pequeis. Ele até fala: esses dias teve um dia que eu perdi o controle e fiz um negócio assim. Aí ele falou assim: mamãe, você me ensinou que a gente irai-vos, mas não pequeis. Então ele tá entrando no coraçãozinho dele. Só que o que eu queria só falar sobre isso, né? Que muitas vezes a gente cria diversos problemas porque a gente não tá entendendo que é um problema espiritual. Então, às vezes você não vai poder virar uma pessoa e sair falando, né, expulsando assim, mas às vezes no seu silêncio ali você fala. Então eu vejo às vezes até com meu marido, situações, às vezes que acontece alguma coisa, eu já começo a entender como que eu tenho que me posicionar aqui. Eu vou ter que me posicionar pondo um limite, eu vou ter que me posicionar intercedendo, orando, expulsando, porque nesse dia no carro, eu tive que expulsar. E aquilo transformou totalmente. Você fala assim, gente, realmente é real. A nossa luta não é contra pessoas, mas é principados potestades. É muito forte isso. Então eu queria deixar essa contribuição, gente. Sheila. Oi, Obrigada, Mayara. Valeu. shalom, shalom. Ai, tá frio aí? Aqui tá frio. Eu só queria deixar uma pequena contribuição. Obrigada, Mayara, por ter dividido com a gente. É muito importante, né, essa percepção e sensibilidade espiritual para termos um posicionamento assertivo. Não é todas as horas, mas graças a Deus ela sempre acontece, né? E nós vamos aprendendo a cada passo. Eu gosto muito de quando esse lugar do perdão, acho que ele passa para mim, tá? Minha percepção é que ela é processual, pelo menos na minha vida, vai passando por camadas. Então, assim, eu vou falar a respeito da minha mãe, que foi um caso recente, né? Lembra, Dorinha, que eu falei que ia na minha mãe? Acho que eu fui na minha mãe, né? Foi fofinho, foi legal. Mas aí, quando eu fui na minha mãe, assim, eu acabei não nutrindo aquele momento ali sabe, de reatar a amizade. Tava bem, mas assim, nós estávamos distante ainda. E aí, ah, tem mais ou menos uns 15 dias, uma tia minha morreu, que tem 15, que já tinha 3 meses que tinha morrido um outro tio. E ali, eu falei, gente, eu preciso ir na minha mãe, não sei o quê, e eu já tinha buscado isso do Senhor. E fui.
né? Mediante, assim, pressões de Deus mesmo. Essa semana mesmo, ouvindo uma ministração, eu entro no espaço, fala sobre perdão. Eu vou escrever lá sobre aquilo que ele estava falando. Bem, eu não termino de escrever, o cursor já escreve o nome da minha mãe. Sabe que você vai digitar um negócio, vem outro? Aí vai assim, Bânia. Eu falei, tá bom, Jesus, eu não escrevi isso não, mas eu entendi o que você está falando. De boa, Jesus, eu vou lá é hoje. Gente, eu fiquei assim 2 semanas para ir e cada dia acontecia um detalhe e eu não ia. Falei, hoje eu não vou nem falar para ninguém. Tanto que se deixei o meu filho onde ele ia e ali só programei na mente e ali fui. Cheguei lá, amém. O Senhor foi fluindo com as coisas e a hora estava chegando, eu tinha 1h30 para fazer isso. Eu sei que a minha mãe queria conversar e eu não podia entrar no assunto cruamente, né? E aí deixei ela à vontade, ela me pediu para pagar umas contas e foi chegando os minutos, faltava 40 minutos para pegar o filho. Aí eu falei, ô Rob, deixa eu te fazer uma pergunta, você conseguiria pegar o Isaac hoje? Aí eu falei, eu tô aqui na mamãe, se você não conseguir, eu dou um jeito de sair aqui correndo. Ele falou que conseguia, eu falei, aí relaxei. Aí continuei lá, ela nas conversas, na conta das histórias, e eu lá, Senhor, chegou um momento assim, que com vocês isso não acontece, né? Que vocês já estão maduros, vocês já nem levam pro coração. Parabéns para vocês, povo maduro. Eu tive que fazer uma autoindução, sabe assim? Você pegar. O Espírito Santo queria me ajudar, mas parece que não ia dar certo, não. Eu tive que colaborar. Falei, ficava assim, Sheila, deixa eu te falar. Tu não sabe se tua mãe vai estar viva amanhã. Sheila, pelo amor de Deus, olha as vezes que você está paralisando. Assim, gente, o tempo todo. Espírito Santo, ajuda aqui. Daqui a pouco, Sheila, pelo amor de Deus, fala. Sheila, olha o que você vai fazer. Meu, é pela sua família, é por você. Sheila, o seu ministério, tem coisas que estão paradas porque você não tá. Gente, assim, uma coisa louca. Fora os pensamentos intrusivos. Por isso que eu falo que vocês são maduros. E aí, ok. Deu 15, 10 minutos, fui pegar, já era 22 horas e pouca da noite. A mamãe falou, nossa, Sheila, e o Robson lá me cobrando pra ir embora. Peguei Uber. Eu não, chamei Uber, 10 minutos pro Uber chegar. E a conversa não fluía. Aí, na hora que o Uber confirmou mais 10 minutos para ele chegar. Falei, agora ele vai vir, né? Faltava 8. Eu falei, mamãe, vamos orar agora, porque o Uber já tá chegando, senão não vai dar tempo. Aí na hora que eu levantei para orar, então ali eu soltei o verbo. Mas assim, gente, foi um momento poderoso, tremendo, assim, sabe? Assim, um momento de rasgar. Eu acho que José ganhou de mim, porque José, se o palácio inteiro ouviu, né? O meu não ouviu o palácio inteiro, mas a sala ouviu. E assim, ele é aquele momento de rasgar e liberar perdão mesmo, e pedir perdão pelo fato de ter me afastado e afastado o filho. E uma coisa assim que ela disse que é muito poderosa, que a gente já ouviu isso, mas quando vem de alguém que faz parte da nossa história, né, que tem autoridade, a palavra já flui de outro jeito. Que quem não erra tentando acertar. Isso é muito bom. Porque a gente vai errar e a gente precisa se olhar com esse olhar de misericórdia, né? E aí eu venho para um outro lugar que eu acho que é a manutenção do perdão, sabe? Que é aqui que eu quero chegar, além de dividir com vocês essa vitória. É que o perdão, além de ser gradual, você precisa ensaiar todos os dias. Primeiro, você ensaia antes de perdoar e depois você ensaia depois que perdeu, que perdoou. Exemplo, de repente veio uma coisinha do nada. Falei, deixa eu te contar, eu já perdoei. Eu libero a minha mãe, perdão, mais uma vez, em nome de Jesus. Daqui a pouco bate aquele negócio, sabe, que com vocês não acontece. Eu libero a minha mãe em nome de Jesus. Ela está perdoada. Eu a perdoei. Eu a liberei. Então a minha mãe está. Aí, ontem ela me ligou e a gente conversou. E às vezes é uma conversa meio que sem assim, mas você vai continuar aí na conversa com ela, porque você vai fazer esse caminho de reatar o relacionamento com ela. Ela que te ligou, então você vai voltar e vai. Gente, você já liberou a sua mãe, perdão. Então, prossegue. Então, assim, não sei se a Mayara tá aí ouvindo. Então, é muito tudo isso com um lugar de que, mesmo que a ferida foi feita,
mesmo que a gente sinta as queloides, né? Porque eu creio que alguém já ficou ferido e gerou aquelas queloides, aqueles, né, carocinhos, ou há um momento que a gente precisa perceber se essa queloide de verdade é somente uma cicatriz ou se ainda é um pus que está internalizado, que ele precisa ser reaberto para ser exposto para fora ainda a sujeirinha que está, e falta esse mínimo detalhe para que você suba no novo nível do perdão e chega, sabe? Agora só na manutenção do perdão. É isso que eu queria falar. É hábito. Tudo é hábito. Uau, parabéns, Sheila. Parabéns, Sheila. Parabéns, Maiara. Finalizou, Dorinha? Ó, na analogia que a Mayara trouxe do corte, né, do ferimento, a gente sabe que se não tratar direito, dá o quê? Uma bactéria. E ela falou de resistência, e a gente sabe que também as bactérias, elas se tornam resistentes quanto menos você... São vários fatores, né, que levam a isso aqui. Não vou poder dar essa aula, mas é tipo assim, não se torne resistente em perdoar, né? O autor, ele fala assim, o escândalo, que é a mesma coisa que a palavra que a gente estava usando aqui, a isca, né? Qual é, gente? O Elbe me ajuda. A Aí é a ofensa. ofensa. A ofensa alheia não pode ser o motivo para você abandonar o seu caminho com Deus, né? E aí, em Lucas também, Jesus, ele fala assim, Lucas 17, ele diz, é inevitável que o escândalo, que a ofensa venha, é inevitável, ela vai vir, mas e aí, como que você vai reagir? É o que realmente importa, vai estar aí no caminho, né? Fala, Maiara. Deixa a Maiara finalizar essa explicação. Nossa, gente, abriu sem querer aqui, que eu tô na rua. Mas já deixa eu falar, que eu tava pensando uma coisa. E aí, quando você fala de resistência... Não, foi sem querer que abriu mesmo, que engraçado, não é pra eu falar, então. Quando fala de resistência, a gente precisa lembrar da questão orgulho. Porque muitos de nós somos muito orgulhosos. E para mim, um dos capítulos da autolibertação que mais pegou, que mais eu tive sintoma de quando eu fiz a oração de expulsar, foi o orgulho e superioridade. E o que acontece? A gente, por vezes, não consegue perdoar e a gente fica resistindo porque tem um coração orgulhoso. E é um grande problema, porque a gente tem que ser humilde como Jesus. A palavra fala que Jesus era manso e humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde. E no Sermão do Monte, que fala, bem-aventurados humildes, porque esses verão o reino. Agora, o orgulhoso é um horror, porque o orgulhoso, Deus resiste ao orgulhoso. E a soberba precede a ruína. Então você vai se dar mal, pode esperar. Você vai se dar mal, uma hora ou outra você vai se dar mal. Então, igual meu marido, que ficou orgulhoso, não queria perdoar, deu problema na saúde dele. Demorou um pouco, porque isso aconteceu já faz alguns anos, demorou um pouco. Mas uma hora pode esperar, vai dar mal, porque está escrito na palavra. A soberba precede a ruína. Então a gente tem que ser humilde. Então eu só queria compartilhar isso com vocês. Eu quero falar para as meninas que estão aqui que a Maiara está com um grupo que vai iniciar o 5º grupo de autolibertação. Sheila, se alguém quiser participar, né? Ela mandou o convite para mim. Se vocês quiserem, é só também me pedir. É mais um aprendizado, né? Eu queria encerrar que o 7º capítulo ele fala da pedra solidamente assentada, né? Então, que a base segura não é a opinião alheia, nem sentimentos, mas a revelação pessoal de quem Jesus é. Uau. Então, quando a nossa pedra angular, né, a nossa pedra que deve estar solidamente assentada na nossa vida, é a base de nós conhecermos quem Jesus é, o que ele tem para a nossa vida. E aí, fazendo isso, eu creio que cada um de nós aqui vai ficar bem espertinho, né, em relação quando a isca vier, quando a ofensa vier, querendo encontrar um lugar, ela não vai achar. Amém? Muito obrigado, Elbe.
pelo convite. Cada pessoa que aqui está, Maiara, obrigada pela essa contribuição de ouro maravilhosa. Sheila, seu testemunho para mim também muito impactante, né? Porque a Sheila, ela estava com essa pendência, né, com a mãe dela, eu também tive muita pendência com a minha mãe, ferida de mãe é um negócio sério, mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, né, e a gente vai se curando, porque é isso que Deus, ele deseja, né, que nós sejamos curados para que outras pessoas possam ser curadas com o impacto do nosso testemunho, da nossa vida, da nossa cura. Obrigada, Elane, a Lília, o Elbe, cada um. Um Eu que dia excepcional para agradeço, vocês. eu que agradeço, obrigado pelo tempo de vocês, pela contribuição. E vamos deixar isto ecoando na eternidade. Daqui a pouco vai estar no canal. Curtam, compartilhem, porque mais pessoas precisam ouvir. Porque começamos a falar da isca de Satanás e chegamos a uma questão que precisa ser tratada em toda a humanidade, o perdão, né? Amém. Louvado seja o nome do Eterno, hoje e para todo sempre. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Amém? Gratidão, cada pessoa. Já Amanhã. é o Elbe.